Bom dia, shalom a todos. Vamos fazer a leitura hoje deste livro, né? Título: Dos Judeus e Suas Mentiras, né? Por Martim Lutero, tá? Martim Lutero, doutor. Ele diz: Havia me proposto de não mais escrever sobre ou contra os judeus, mas como soube que estes, ele diz, infelizes, não param com as tentativas de aplicar a nós cristãos para o seu campo, resolvi fazer publicar este pequeno livro, para figurar como testemunha entre aqueles que resistiram e alertaram os cristãos contra este venenoso propósito dos judeus. Jamais imaginei que o cristão pudesse deixar-se enganar ao ponto de praticar o que os judeus praticam. Mas o demônio é o senhor do mundo, que faz o que quer. Lá onde não está a palavra de Deus, não só com os fracos, mas também com os fortes. Que Deus nos ajude. Amém. Graça e paz do Senhor, caro Senhor amigo. Recebi um escrito falando de uma conversa entre um judeu e um cristão, sendo que um judeu atreveu-se a interpretar diferentemente os versos das Escrituras da nossa fé, em Cristo e sua mãe Maria, querendo com isto derrubar a nossa crença, pois darei a ele e a todos a minha resposta. Não é minha intenção brigar com os judeus, nem aprender com eles. Como devem ser interpretadas as escrituras, já sei a verdade, né? Ele acha que sabe a verdade. Ele diz, né? Diz, né? Muito menos quero converter os judeus, coisa impossível e inútil. Eles sempre nos causaram contrariedades, tornaram-se duros e insensíveis aos castigos, nem querem livrar-se da maldição de não terem chegado a Deus após 14 séculos. Suplicando em vão castigos corporais seriam inúteis tanto quanto nossos discursos ou ponderações. Por isso, o cristão deve manter-se calmo e não brigar com os judeus, mas quando falar com eles, dizer somente assim: Tu não sabes, judeus, que Jerusalém, vosso reinado, vosso templo, e vossos sacerdotes foram destruídos há mais de 1460 anos, a contar deste ano, de 1543. Fazem precisamente 1469, quase 1500 anos. Portanto, que Vespasiano e Tito destruíram Jerusalém, expulsando vocês, judeus. Aí ele diz: deem a eles este ossinho para roer. Essa imensa ira de Deus, né? Mostra claramente que eles erram e são injustos. Como se fosse Deus que entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém e expulsou os judeus, né? Como se fosse a ira de Deus, né? Atribui esse feito de Tito e Vespasiano à vontade de Deus, a mandato de Deus, né? Como que a interpretação desse ponto é uma interpretação errônea, mentirosa e falsa, né? Felizmente, aquele tempo que dominava aquelas regiões da Judéia eram os romanos, e os romanos eles eram intolerantes e queriam subjugar, né, as nações colonizadas. Infelizmente aconteceu esses acontecimentos aconteceram, né? Porque os judeus sempre lutaram por liberdade. Mas infelizmente esses impérios maiores, né, com poder militar, força e riqueza maior, sempre subjugaram, dominaram severamente essas sociedades, infelizmente. Martin Lutero quer atribuir esses feitos à vontade de Deus, a Deus. É uma mentira mesmo, né? É uma mentira. Quando a gente pega esse livro aqui para ler, não dá nem para ler, não dá nem vontade de ler. Vou pegar mais uma parte aqui. Vou deixar para vocês fazerem a leitura deste livro, né? Mas para ler assim, não dá para ler, não dá.
E olha que ele pega versículos fragmentados do Novo Testamento para aí criar uma narrativa, né, de ódio, né, de ódio, né, contra os judeus. Né? Isso fica bem evidente. Ele pega trechos das escrituras, né, de uma forma bem fragmentada, né, para criar esses resumos, essas narrativas aí. Que ao meu ver não tem nada a ver. Né? Vamos lá, mais uma parte aqui. Ele diz: há pouco tempo foram expulsos da Espanha, que também no livro de Obadias chamam de Sefarade, pelo querido rei Carlos, terra que também apreciavam como seu ninho. Neste ano que corre foram tocados do reino da Boêmia, onde tinham em Praga um ninho todo especial. Assim também de Magdeburg, Regenburg e outros lugares mais. Se não gosto de alguém na minha terra ou na minha casa, significa que eu mantenho preso. Na verdade, são eles que nos mantêm presos em nossas próprias terras. Deixam-nos trabalhar enquanto curtem a preguiça, nada fazendo senão pilhar nossos bens através da usura e dos juros. Preguiçosos, praticam a pomba, comem e bebem do melhor, mantendo-nos como seus escravos, e ainda blasfemam contra nosso Senhor. Não seria motivo para o demônio alegrar-se e dançar ao encontrar tal paraíso entre os cristãos? Que eles que ele criou por intermédio dos judeus, seus santos, que devoram o que conseguimos com nosso suor e trabalho, amaldiçoando a Deus e os homens. Em Jerusalém, sua terra nos tempos de Davi e Salomão, os judeus certamente não tiveram dias tão generosos. Como os tem aqui, terra que saqueiam e exploram todo dia. Nem se queixam que os mantemos em cativeiro. Nós os suportamos como eu suporto um cálculo de rim, ou de vesícula, ou qualquer mal do sangue, ou qualquer outra desgraça, com a maior naturalidade. Eu gostaria de vê-los de volta a Jerusalém, junto aos outros judeus e quem mais quisessem, sendo certo que não os batemos, escravizados, porque então nós nos odeiam tanto. Não chamamos suas mulheres de prostitutas, como ele chama a Maria, chama a mãe de Jesus. Não os chamamos de filhos de prostituta, como eles chamam a Jesus. Nem os amaldiçoamos. Pelo contrário, queremos a sua felicidade, os abrigamos e deixamos que se alimentem e bebam conosco. Não sequestramos e matamos seus filhos. Não envenenamos suas águas, não somos sedentos do seu sangue. Porque então nos nutrem tanto ódio. Nada mais é segundo Moisés que Deus os castigou com a loucura, a cegueira e coração maldoso. Nós somos ocupados por não termos vingado o sangue inocente de Cristo e o de tantos cristãos mortos nos primeiros 3 séculos do cristianismo, das crianças sacrificadas. Vale lembrar que pesquisas recentes, né, nos mostram que nos 3 primeiros séculos não houve uma perseguição como se é dito, né? E essa perseguição, como é falado aos cristãos, né,
segundo as fontes agora, Nero não tenha perseguido cristãos, né? Como é falado. A perseguição aos cristãos, elas surgiram no século IV, né? Próximo do século IV. Começa ali com o imperador Décio. Então, perseguições, quando o cristianismo ele começa a se formar, né? Diocleciano ele começa uma grande perseguição. Mas no século IV, aonde que ali já em 313, Constantino Grande, ele cria o Édito de Milão. Então, se você for ver quem sofreu nesses 2 milênios duramente, foi judeus e não cristãos, né? E essa narrativa que houve uma perseguição contra cristãos no primeiro século, né, é só para esconder a barbárie, o que fizeram com os judeus no primeiro século. O que fizeram? Destruir o templo de Jerusalém, expulsaram os judeus de suas terras, de suas casas, de suas moradas, né? E assim o Ocidente ele é influenciado, né, por essa narrativa que os cristãos sofreram, foram perseguidos por Nero, o imperador Nero, né? Aí as pessoas tentam, né? Tentam narrar a história da perseguição de Nero contra os cristãos, mas não procuram saber o que houve de fato, né? Nessa região da Palestina, o que mais ocorreu foi essa repressão por parte do Império Romano. Vou deixar aqui para vocês lerem. Então tá aí, senhores. Durante as perseguições de Décio, vários cristãos abandonaram a igreja. Quando o imperador foi morto e as perseguições acabaram, esses voltaram a Roma, querendo voltar à igreja, tá? Então, as perseguições se intensificaram com o imperador Décio e, posteriormente, Diocleciano, mas períodos curtos, pequenos, muito pequenos, né? Muito pequenos. Quem sofreu durante o primeiro século com dura repressão e perseguições foi judeus. Toda essa narrativa, né, que os cristãos tiveram perseguições no primeiro século é para desfocalizar, né, para que você não estude sobre a história do primeiro século que aconteceu, né, as perseguições, as perseguições a judeus, né, só para tirar o seu foco de busca. Vou deixar para vocês lerem esse livro. Um excelente dia, Shalom.